Hi guys, Jonas here. Is the English language destroying Brazilian Portuguese? Is that true? Can we have some examples? Na minha opinião, eu acho que em parte sim. O inglês está destruindo o português. Ou melhor, os brasileiros estão destruindo o português com o inglês. Eu vou dar aqui nesse vídeo 3 exemplos de coisas que a gente poderia talvez usar de forma bem melhor se a gente conhecesse o nosso próprio idioma e se aprendesse um segundo idioma de uma forma mais profunda. Tá ok? Então se você já gosta desses meus vídeos, deixa sua curtida, ajuda demais o canal. E vamos direto ao ponto. Um aluno me mandou um texto hoje falando de uma expressão que começou a ser usada no português, mas que não existia no português até antes dessa pandemia. A expressão test positive, test negative. É muito comum a gente ver nos jornais falando de pessoas que fizeram o teste de Covid e tiveram um teste com resultado positivo. Tiveram um teste com resultado negativo. Porém, essas pessoas agora estão usando a expressão testar positivo. Fulano de tal testou positivo. Peraí, mas eu não testo positivo. Eu faço um exame e recebo um resultado positivo. No português não existe, ou não existia, testar positivo ou negativo. Isso é uma construção da língua inglesa bastante comum e jornalistas, principalmente jornalistas, por lerem notícias de fora do Brasil e escreverem notícias dentro do Brasil, fazem uma tradução muito direta e acabam trazendo essas construções para dentro do português. Que a princípio não tem nada de negativo nem de positivo. É uma coisa neutra, apenas uma adaptação. Mas ao longo do tempo, quando essas coisas se acumulam, a gente vai perdendo um pouquinho da nossa identidade linguística. Um segundo exemplo é o verbo assume. Eu já vi muito jornalista e outras pessoas que não são jornalistas, mas que eu sei que falam inglês, usar a palavra assume, assumir, no sentido do inglês. Qual é o sentido da palavra assumir no português? Eu assumo a responsabilidade pelos meus filhos, eu tomo para mim. Ou seja, no caso do cometimento de um crime, eu assumo, eu pego para mim a responsabilidade, a culpa. Então eu assumo o crime. Já no inglês, assume normalmente é utilizado como você tirar uma conclusão prévia, você formar um preconceito sobre alguma coisa. Você vê uma pessoa e porque a pessoa está com roupa rasgada, você assume, no sentido do inglês, que ela é pobre. Você tira como conclusão que ela é pobre. Mas pode ser que ela seja uma pessoa rica que gosta de andar com roupa rasgada. Então, to assume é tomar uma conclusão. Eu já vi demais repórteres falando. O policial, antes mesmo de ver o suspeito do crime fugindo da cena, assumiu que o criminoso era um homem de 23 anos. Assumiu? Não, ele tomou como conclusão. Por causa da descrição das pessoas, sei lá. Então, a gente está, às vezes, deixando de saber o que as palavras do português significam, porque pessoas que falam outros idiomas aprendem outros significados de palavras de mesma origem, o que às vezes é bom, mas se você tiver noção da diferença de significados, e estão trazendo esses novos significados para o português. Então, quando a gente vai aprender palavras latinas, palavras que vêm de Roma, palavras que vêm do grego, que existem também em outros idiomas, como o inglês e espanhol, a gente tem que prestar atenção se eles usam a palavra da mesma forma que a gente usa aqui, para que a gente não comece a falar português de uma forma errada, de uma forma que na verdade não existe, tá ok? Aí, como normalmente pessoas na mídia que falam inglês, são fluentes, começam a usar essas palavras dessa forma, muita gente começa a copiar. E aí o sentido diferente se espalha. Então, isso atrapalha o quê? Quando você vai ler um livro antigo, por exemplo, um livro clássico, que tem a palavra assumir, você pode estar interpretando a palavra de uma forma que não é a forma que o autor escreveu no tempo em que o português ainda não estava contaminado com outros significados. E para terminar, não é bem questão de tradução, mas por que o brasileiro usa tanta palavra de outros idiomas como ai, meu background é de educação muito avançada? Background.
background, o chão lá atrás. É quando você olha para um lugar, uma fazenda, existe um chão mais para trás. Aquilo ali é o background, que aí passou a se chamar tudo que fica por trás da imagem principal. Plano de fundo, por exemplo. Mas por que os brasileiros começaram a usar background no lugar de dizer meu histórico profissional, meu histórico educacional, meu histórico escolar? Ao meu entender, brasileiro não gosta do português. Brasileiro não gosta de nada que é do Brasil. Eu sou professor de inglês, mas eu não sou muito amigo dessa ideia de substituir nossas palavras por palavras de outro idioma. Não é porque são de fora que elas são melhores. A gente já tem a palavra histórico, meu histórico escolar, meu histórico profissional. Para que usar uma palavra, um plano de fundo educacional, plano de fundo profissional? Isso é ruim? Não, mas é desnecessário. E aí a gente está se inundando de palavras de fora, enquanto a gente pode muito bem, mais facilmente, usar coisas daqui. Mas isso é um exagero. Isso não é só no Brasil que está acontecendo no mundo todo. Tá. Mas, por exemplo, Portugal ainda tem um orgulho maior pelo próprio idioma. Adaptam palavras mais do estrangeiro para o próprio idioma. E coisas como mouse, eles não usam a palavra mouse, eles usam a palavra rato. Então, esse tipo de coisa, esse, entre aspas, orgulho pelo próprio idioma faz com que você domine o seu idioma com mais propriedade. E talvez, antes de você assumir um significado de uma palavra de fora e colocar para dentro do seu idioma, você pode pensar melhor o que ela significa para não usar no próprio idioma de forma errada. Tá ok? Concorda comigo? Discorda de mim? Tem outros exemplos aí de coisas que vocês já viram que acharam bonito, acharam ridículo, ou nem cheira, nem fede, sobre palavras que começaram a ser introduzidas no português? Deixa seu comentário aqui e deixa suas perguntas para que eu possa fazer outros vídeos com conteúdo escolhido por vocês. Tá ok? Bye! See you on the next video!